Bom dia, pessoal. Quero falar para vocês agora sobre um grande instrumento do diabo. Um grande instrumento do diabo. E esse instrumento, ele é a religião. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela umbandista, todo tipo de religião que foge à palavra de Deus, ela conduzirá você à morte. Eu quero falar para vocês agora sobre um vídeo que eu já vi há um certo tempo atrás. Como eu já disse para vocês anteriormente, eu era católico, comecei a estudar muito o assunto, e quando a gente estuda muito um assunto, baseando-se na Bíblia, a gente conhece a verdade, porque Cristo percebe que a gente está querendo aprender, e Ele acaba nos revelando a sua verdade para que nós sejamos libertos. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A ignorância ainda aprisiona a mente de muitas pessoas atualmente. A ignorância tem acorrentado muitas almas dentro da religião. Ela tem feito essas pessoas crerem que o simples fato de ir a uma igreja, que o simples fato de ter uma religião as salvará e as livrará do inferno. Quando, na verdade, essas pessoas estão sendo iludidas e enganadas. Elas não estão sendo a igreja do Deus vivo. Elas estão sendo apenas fantoches de um sistema religioso imundo, regido pelo rei das trevas, que é Lúcifer, Satanás. Eu vou deixar na descrição do vídeo, após o término dessa rápida conversa que a gente vai fazer agora, um vídeo que tem 5 heresias do Papa Francisco. Se você for estudar, como eu gosto muito de estudar, você vai perceber que o problema da Igreja Católica, ele não é de hoje. É um problema que vem desde os primórdios da história. Desde a questão do feudalismo, da distribuição de terras, e a igreja sempre pegando dinheiro das pessoas, sempre colocando medo no coração das pessoas, dizendo que se você não conseguir isso, se você não der o seu dinheiro, que Deus vai te matar, se você não fizer o que a igreja manda, você morrerá. Então esse tipo de imposição, ele sempre aconteceu dentro das igrejas, seja ela católica e, por último, a protestante. Hoje em dia também é assim dentro das igrejas evangélicas. Se você não é rico, hoje mesmo recebemos uma mensagem aqui de um rapaz dizendo que o mendigo, que ele não ajuda o mendigo porque ele vai perpetuar a ignorância nesse mendigo, que ele não ajuda o mendigo porque o mendigo está preso por Satanás, como se o mendigo fosse Satanás. Então perceba que Jesus disse que ele é o mendigo das ruas em Mateus 25. Mateus 25, vocês sabem, ele é dividido em 3 parábolas. A primeira parábola das moças, das lamparinas. A segunda parábola do servo dos talentos. E a terceira, ele fala sobre os bodes e as ovelhas, que ele separará e lançará no inferno, ou o salvará. Então essas pessoas, queridos, elas estão frequentando uma religião, mas elas não estão aprendendo absolutamente nada, exceto o errado. Elas estão aprendendo tudo errado. Quando você tem um professor que não sabe te ensinar, você está crendo no professor errado, o professor está te ensinando coisas erradas e você está formando um conhecimento errado. E é exatamente isso que tem acontecido dentro das igrejas. O ensino de um evangelho sujo, podre, que não alimenta a alma. O ensino de um evangelho imundo, baseado em prosperidade e não na santidade e no amor de Deus. Por isso a sua alma está sofrendo dentro de você. Por isso você vai a essa igreja e não consegue se sentir bem. Por isso Deus está incomodando seu coração para que você abandone essa igreja, para que você abandone essa religião. Deus tem falado no seu coração que esse não é o caminho que Ele quer para a sua vida. Se Deus não tem falado com você, então você não pertence a Deus. Se você está feliz por seguir um pastor e ficar sentado num banco dando glória a Deus e aleluias, eu te respeito, mas tenha certeza que você não serve a Deus. Você é apenas mais um religioso desse sistema. Então eu estava vendo os vídeos aqui e eu vi o Papa Francisco dizer que a cruz de Cristo, que Jesus fracassou na cruz. Gente, Jesus fracassou na cruz. Eu vou colocar o vídeo na descrição. E isso é tão revoltante. Eu só não me revolto em termos de ira,
Porque está escrito na palavra que nos últimos dias haveriam esse tipo de blasfêmia. A blasfêmia, para quem não sabe, é um tipo de insulto pessoal dirigido única e exclusivamente a Deus. Quando alguém se coloca no lugar de Deus, ele se sente superior, ele se sente livre para poder insultar a Deus. E todo aquele que não respeita as Escrituras, ele insulta a Deus. E essa agressão do Papa Francisco, que se diz um homem de Deus, ele tem enganado a muito. Ele é apenas um dos falsos profetas que Deus avisou que surgiriam nos últimos dias, como a gente estudou ontem. Então perceba o tamanho da blasfêmia desse homem ao dizer que Cristo fracassou na cruz. Ele disse que Deus não tem poder para criar o mundo em 6 dias. Queridos, eu não sei nem mais o que dizer para vocês, porque Satanás cegou os olhos de vocês. E perceba que as coisas são tão claras aos olhos daqueles que buscam a verdade, daqueles os quais Jesus tirou a venda dos olhos para que pudessem enxergar o mundo como realmente ele é, e não como você enxerga. Porque se você ouve um papa dizer que Jesus fracassou na cruz, então você está sendo conivente com o diabo. Você está blasfemando contra Deus, você está insultando a Deus. Porque aquele que ouve isso e continua sendo católico, ele é tão merecedor do inferno quanto o Papa Francisco. E eu não tenho nenhum pudor para dizer isso, porque eu não falo por mim, mas eu falo por Deus. O meu objetivo nessa terra é defender o reino de Deus e levar a verdade de Deus. Para isso, Deus levantou seus atalaias. Independentemente do que o homem venha dizer, venha ameaçar, a minha vida está aqui para ser entregue a Cristo, seja como for. Estou disposto a entregar a minha própria vida a Cristo, e Cristo sabe disso. Então eu não tenho medo do homem, eu não tenho medo, muito menos medo de crítica. Pelo amor de Deus, pelo contrário, quanto mais vocês me criticam por levar a verdade, mais eu vejo que eu estou incomodando o diabo dentro de vocês. Então quando eu vejo crítica, eu fico muito feliz. Porque diferentemente dos homens, que não aceitam as críticas, eu entendi na palavra de Deus, em Marcos 13:13, que quando vocês nos odiarem, então eu estarei no caminho certo. Quando poucos se manifestarem em favor da verdade, então eu estarei pregando o correto evangelho que conduz à porta estreita. Porque quando muitos, eles se manifestam me defendendo, então tem alguma coisa errada comigo. Porque a porta larga é a porta da destruição e não da salvação. Então em todos os nossos vídeos você encontra no máximo 15, 20 pessoas dizendo que sentiram o impacto da glória de Deus sobre suas vidas. E aí você entra na página desses pastores hereges, Fernanda Brum, Cassiane, Davi Morgado, e você vê que tem um bando de idólatras que idolatram os seres humanos e não sabem nada da palavra de Deus. Então, para quem busca conhecimento, para quem busca entendimento, as coisas são muito claras, mas para quem não busca, as coisas permanecem obscuras, porque a verdade não os liberta da cegueira, porque a verdade nos libertará. João 8,32 ensinou isso quando Cristo falou: se permaneceres em mim, serei verdadeiramente o meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a Igreja Católica, ela é uma grande enganação. A Igreja Evangélica, ela é uma grande enganação. A doutrina espírita, ela é uma grande enganação. A Umbanda, ela é uma grande enganação. Há mais de 35 mil religiões. Estou te falando de religiões. Então perceba que Satanás abre uma porta para você, caso você queira encontrar uma religião. Ele vai criar uma religião para você que se adapte àquilo que você é. Mas só há um caminho que pode te levar à salvação. E esse caminho está escrito em João 14,6. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém pode ir a Deus a não ser por Ele. Ou você passa a abominar tudo aquilo que Jesus Cristo deixou escrito para que fosse abominado, ou você passa a carregar a sua cruz e a seguir a Cristo de perto em santidade, em espírito e em verdade. Ou você será apenas mais um religioso que vem se enganando com pregações de prosperidade e de promessas no céu, pastores que ficam "O labachúrias de caramanaias, um anjo está passando nesse lugar. Eu sinto que a espada do anjo está cortando o laço do inferno que foi feito contra a sua vida. Essa obra de macumbaria. Eu estou vendo que fizeram uma obra de macumba contra a sua vida, meu querido. Oh, Senhor, vai desfazendo agora toda a obra do inferno. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio, para a tua honra e tua glória. Desfaz essa obra, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo." Então, esse é o teatro evangélico. Eu sei fazer esse teatro. Você quer que eu faça pra você? Eu sei fazer. Porque eu fui evangélico durante um ano, infelizmente. Mas eu entendo isso como um processo de entendimento pelo qual eu tive que passar. Porque eu fiquei tão constrangido, tão irado dentro de mim, vendo essas coisas. E ao mesmo tempo eu senti uma grande sede da palavra de Deus. E eu ia pro culto procurando uma palavra e não recebia. Na Igreja Católica, então, nem se fala. Mateus 6 ensina a nós não fazermos repetições vãs, porque o pecador, ele acha que por muito repetir as palavras, Deus vai ouvi-lo. Repare só como é a oração daquele que não conhece a Cristo. Ela é repetitiva. Ele repete sempre as mesmas coisas. Se você que está me ouvindo agora, a sua oração, ela é exatamente igual, automática, o Espírito Santo não está dentro de você para te ensinar a orar, porque nós não sabemos orar. O Espírito Santo de Deus é que ora por nós. E uma das grandes características do cristão, daquele que realmente conhece a Deus, é que suas orações, elas são fluentes. Elas provêm do Espírito Santo de Deus. Não são orações automáticas. Por exemplo, "Oh, Pai da Glória, ai, Senhor, em nome de Jesus." Isso todo mundo fala, querido. Você tem que orar com o seu coração aberto. As nossas orações que são aceitas diante de Deus são orações sinceras. Se você está passando por um problema e quer se livrar desse problema, você tem que falar: "Senhor, estou passando por uma depressão muito grande. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso trilhar os seus caminhos para que eu conheça a verdade. Eu preciso que o Senhor me afaste de tudo aquilo que tem me feito cair, porque se eu estou nessa posição é porque eu tenho errado diante de Ti. E eu estou aqui, Senhor, me dê a sua mão. Me levanta, Senhor. Me perdoa pelas minhas iniquidades." Então esse é o tipo de oração que você tem que fazer a Deus, uma oração sincera, uma oração que deixe claro que o seu coração quer se converter, e não uma oração vã, repetitiva, onde você vai chamar Deus de Pai da Glória, Pai bonito, Pai querido, Pai celestial, como a gente vê nas igrejas evangélicas. E tudo destinado, o culpado de tudo é sempre o diabo, nunca é o ser humano. O ser humano não tem culpa de nada, né? Só que na verdade o Senhor deixou muito claro que nós temos o livre-arbítrio e nós temos que procurar entendimento para que conheçamos a verdade. É uma responsabilidade de todos nós conhecer a verdade, se afastar da mentira, porque para isso Deus nos criou. Deus não nos criou para que fôssemos destinados à perdição, para que fôssemos destinados à burrice, à ignorância. Pelo contrário, Deus nos deu a capacidade cognitiva para que possamos ler, estudar, pensar, refletir, discernir e formar a nossa personalidade. E isso é uma escolha de cada um. Se você não escolheu estudar, se você escolheu ficar na imoralidade sexual o dia inteiro, se você escolheu viver uma mentira, se você escolheu usar o nome de Deus para pedir dinheiro, tudo bem, você tem todo o direito. Mas eu quero te dar a certeza de que você já está condenado, porque aquele que não der frutos para o reino, esse será cortado e lançado ao fogo. Então é isso. Essa foi mais uma conversa rápida sobre
as blasfêmias, as heresias que a gente vem encontrando dentro das igrejas, e elas deixam muito claras, elas deixam muito claramente dentro de nossas mentes que Deus não está nesses lugares, que Jesus não pode estar nesses lugares, porque não há comunhão entre luz e trevas. Deus é santo, exige santidade, e o único lugar que Ele pode habitar é dentro de mim, dentro de você, dentro da sua casa, nem dentro da sua casa, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O único lugar pelo qual Deus pode habitar é dentro de nós, porque assim ensina a sua palavra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, Lucas 17, Atos 17, 24, o livro de João também ensina isso, quando Jesus disse que ia destruir o templo e que ia reconstruir o templo em 3 dias. Perceba que Deus está dentro de mim, te alertando sobre aquilo que você deve evitar, aquilo que você deve fazer para que a sua alma e a sua casa sejam salvas e não pereçam no fogo da eternidade. Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento acerca das Escrituras e eles erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então é isso. Daqui a pouco teremos mais uma pregação. Vou escolher um tema aqui para falar para vocês, um tema qualquer. Se vocês quiserem sugerir qualquer tema, escrevam aqui nos comentários. E eu vou pregar para vocês daqui a pouco sobre algum assunto específico, porque esse é o momento mais feliz do meu dia. É o momento que eu tenho para estar em comunhão com vocês que querem ouvir a palavra de Deus, e nós estamos aqui para ajudá-los. Peço que vocês marquem seus amigos, seus familiares, que vocês divulguem essa rápida conversa que nós tivemos, caso vocês tenham sentido que Deus tocou o seu coração. Se não tocou, não precisa fazer nada, porque o objetivo dessa página é levar a verdade e não fazer gritarias e religiosidades. Então é isso, queridos. Que Deus os abençoe, tenham um bom dia e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.